Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos dos dois lados da vida. Eu me chamo Valéria Lima, sou médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. E hoje vou estar com vocês e também com a irmã Wilce para realizarmos juntos a nossa prece coletiva. Esse nosso encontro é realizado sempre no último domingo de cada mês em nossa casa, em modo presencial e também virtual. Na verdade, nós nos reunimos para prestarmos uma homenagem. Esse, na verdade, é o maior sentido da nossa prece coletiva, né? Nós estamos aqui para dizer que nós amamos aqueles que seguiram viagem para a pátria espiritual à nossa frente. E os nossos bons amigos espirituais sempre trazem também conforto aos nossos corações, saudosos nesse momento tão difícil de despedida. Mas antes de darmos início ao nosso encontro de hoje, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer juntos a nossa prece inicial. Senhor dos nossos corações, Pai de misericórdia e de amor, nós rogamos, Pai, que o nosso encontro de hoje transcorra em harmonia e alcance os seus objetivos, que os nossos queridos possam seguir a sua viagem, amparados pelos nossos guias e amigos espirituais, que eles encontrem muita luz em sua jornada. Que assim seja, graças a Deus. Bem, nós somos a SER, a Sociedade Espírita Ramatiz. Somos uma casa espiritualista universalista dedicada a tratamentos espirituais. Estamos edificados sobre os pilares de Jesus, Ramatiz e Allan Kardec. Então, nós seguimos o Evangelho de Jesus, que é para nós a mensagem viva do Cristo, seguimos a doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso querido Allan Kardec, e também os princípios da fraternidade da cruz e do triângulo, coordenada pelo nosso mentor Ramatiz. Nós confiamos na continuidade da vida, e por isso estamos aqui hoje, para falar da vida, não da morte. Estamos hoje aqui para abraçarmos os nossos queridos, para dizer a eles o quanto significam para nós e que estamos vibrando com todo o nosso amor para que eles sigam a sua jornada tranquilos. Estamos aqui também para agradecer por eles terem estado ao nosso lado, seja por quanto tempo tenha sido. Alguns de nós colocamos os nomes dos nossos homenageados no site da Ramatiz. E esses nomes estão sobre a mesa de oração da nossa casa. Outros estão escrevendo agora em nosso chat. E outros também estaremos apenas mentalizando os nomes dos nossos homenageados. O que importa é que a qualquer tempo nós podemos nos unir em oração às correntes do astral que sustentam a nossa casa e podemos, como agora, rogar aos nossos guias e amigos espirituais que cuidem dos nossos amados, que eles possam ser acolhidos, cuidados, recebendo todo o carinho necessário, todas as vibrações de luz e de amor, que eles sejam amparados em todas as suas necessidades. Que assim seja, graças a Deus. Nesse nosso encontro, nós sempre trazemos o apoio de algumas leituras para nossa reflexão e esclarecimento. Uma das reflexões será feita por mim, a outra será trazida pela querida irmã Wilce. Depois disso, nós iremos cantar. A música é muito utilizada em nossa casa, nos nossos tratamentos, porque a vibração sonora tem efeitos curativos. Esse conhecimento, também trazido pelo nosso mentor e por outras tradições, é hoje reconhecido pela ciência. Então, vamos cantar com bastante positividade, pois os nossos amigos espirituais atuam na conversão da vibração sonora em cromos coloridos reparadores para todos nós dos dois lados da vida. Ao final, nós teremos uma breve meditação. Então, vamos dar início às nossas reflexões. Eu gostaria de iniciar trazendo aqui trechos de uma composição muito interessante chamada A Morte, que é do jornalista e escritor Pedro Bial. Eu vou trazer aqui, vou ler para nós alguns trechos. A morte, por si só, é uma piada pronta. Morrer é ridículo. Você combinou de jantar com a namorada
está em pleno tratamento dentário, tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento em cartório, colocar gasolina no carro e no meio da tarde morre. Como assim? E os e-mails que você ainda não abriu? O livro que ficou pela metade? O telefonema que você prometeu dar à tardinha para um cliente? Não sei de onde tiraram esta ideia. Morrer a troco de quê? Você passou mais de 10 anos da sua vida dentro de um colégio, estudando fórmulas químicas que não serviram para nada, mas se manteve lá, fez as provas, foi em frente. Praticou muita educação física, quase perdeu o fôlego, mas não desistiu. Passou madrugadas sem dormir para estudar para o vestibular, mesmo sem ter certeza do que gostaria de fazer da vida, cheio de dúvidas quanto à profissão escolhida. Mas era hora de decidir. Então, decidiu. E mais uma vez foi em frente. De uma hora para outra, tudo isso termina numa colisão na freeway, numa artéria entupida, num disparo feito por um delinquente que gostou do seu tênis. Qual é? Morrer é um xiste? Obriga você a sair no melhor da festa, sem se despedir de ninguém, sem ter dançado com a garota mais linda, sem ter tido tempo de ouvir outra vez sua música preferida. Morrer é um exagero, e como se sabe, o exagero é a matéria-prima das piadas, só que esta não tem graça. Por isso, viva tudo o que há para viver. Não se apegue às coisas pequenas e inúteis da vida. Perdoe sempre. Ora, quem normalmente quer falar sobre a morte? Por que morrer? Para que morrer? Pois todos nascemos com essa certeza, é a única que temos. E não compreendemos, a mais das vezes, o sentido de estarmos aqui, o nosso verdadeiro propósito. A questão é que nos falta educação espiritual, e com isso não somos treinados para a morte. De modo geral, nos defrontamos com a morte de modo trágico, quando somos surpreendidos pela ausência física dos que amamos. Esquecemos de quem somos, de onde viemos e o que estamos verdadeiramente fazendo aqui. Esquecemos que a vida na materialidade tanto nos serve ao aprendizado, à melhoria dos nossos valores morais e éticos, à nossa reforma íntima. Esquecemos de que somos espíritos em uma experiência temporária nesse planeta lindo que tanto maltratamos. Esquecemos, como diz o rabino Newton Bonder, de que não estamos no centro dos holofotes. O fundamento da vida não é ser um protagonista, é saber ser um participante. Por isso, cuidar de seus vínculos no amor, na sociedade, na espiritualidade é o que importa. A morte nos ajuda a cair na real, sabe? A tirar algum sentido disso. A questão é que despedir-se de quem se ama é muito difícil. Mesmo para nós que temos certeza de que a vida continua e que estamos apenas dizendo até breve, é muito difícil. E é nesse sentido que nos acolhe aquele que foi o grande consolador dos que mais sofrem diante desse momento de transição, Francisco Cândido Xavier. Ele deu uma entrevista em Uberaba, no ano de 1971, e nós trouxemos alguns trechos para a nossa leitura de hoje. Perguntado sobre como ele encarava a morte, né, ele vai responder: naturalmente que somos humanos, e a despedida de um ente amado, mormente quando este ente amado vai adquirir nova forma, de um modo geral se tornando invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Quando vemos partir, por exemplo, um filho para uma terra distante, quando sofremos a prova da separação de ente querido mesmo na terra, sofremos compreensivelmente, de vez que o amor vem de Deus, e quando amamos, queremos perto de nós a criatura querida.
Como o Chico diz, né? Claro, claro que nós sofremos quando temos que nos despedir de alguém que amamos. É lícito, é justo. Mais do que isso, é impossível não sentirmos nada, ficarmos indiferentes. Nós sempre queremos estar ao lado daqueles que nós amamos, fisicamente, sabe? Abraçar, apertar, sentir. Mas a morte é um fato. E só essa confiança em Deus, essa força maior que a tudo rege, e a confiança de que há muitas moradas em sua casa, nos acalma a alma. Pois nós sabemos que os que nós amamos continuam a sua jornada em outras dimensões da vida, nessas muitas moradas que há na casa do nosso Pai. E Chico continua: ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocamos, não podemos, por enquanto, na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Há uma vida maior, é isso que Chico nos diz, né? Portanto, a fé, a confiança em Deus, no seu amor, na sua misericórdia, farão toda a diferença diante desses momentos difíceis. Resta para nós, mais que a esperança, a certeza de que nós iremos nos reencontrar. E Chico nos ensina: cabe-nos superar o sofrimento da morte, fazendo por aquele ou aquela que partem aquilo que eles estimariam continuar fazendo. Nunca entregar-nos ao choro improdutivo, ao luto que nada produz, mas sim prosseguir na tarefa daqueles nossos entes amados que partiram, unindo a eles o nosso pensamento e carinho através do espírito de serviço, reconhecendo que eles continuam vivendo e, naturalmente, nos agradecerão a conformidade e o concurso amigo que lhes possamos oferecer para que a vida deles na Terra seja devidamente complementada. Então, enquanto seguimos por aqui, o que devemos fazer? Aquilo que os nossos amados gostariam que nós continuássemos fazendo. Dói para aqueles que seguiram também, né? Ver a nossa vida interrompida em face da sua partida. Então, deveríamos aproveitar o tempo que nos cabe ainda aqui de modo produtivo, unidos a eles, sempre em pensamento e coração, complementando, como diz Chico, a sua tarefa no que couber, ainda no auxílio do progresso que nunca cessa. Isso não faz de nós frios, né? Mas nos ajuda a ressignificar a saudade em trabalho, em esperança, em amor. Esse é o verdadeiro papel do amor, mesmo na dor. Não o amor que prende, que sufoca, que paralisa, mas o amor que é grato, que é feliz pelas oportunidades. Eles, os nossos queridos, continuam nos sentindo, nos percebendo, no intercâmbio de uma relação amorosa conosco. Por isso é importante nós termos uma educação espiritual para a morte. Chico diz que a saudade é uma dor nos dois mundos, né? Ele fala assim: saudade é um conjunto de 7 letras que se reuniram sob as leis da vida para aferir o coração e aprimorá-lo. A saudade, diz Chico, é quase sempre a flor da separação que desabrocha ao sol da esperança para retornar por amor a nós outros na hora do reencontro. E ele então nos convida a perdoar e perdoar sempre tudo o que não seja nossa vontade pessoal, para que possamos buscar a vontade de Deus e, finalmente, para cumprir a vontade de Deus. A mensagem que enviaremos aos nossos queridos, então, é de que, sim, sim, nós estamos com saudades, estamos tristes por essa despedida, mas o amor é maior do que tudo. E, em nome desse amor, nós seguimos em frente com força, com alegria, com a certeza de que nos veremos em breve, quando for oportuno.
O amor é o que temos de mais íntimo, de mais importante. O amor é uma doação do nosso ser. O amor é o que nos trouxe até aqui, e é a força do amor que nos levará adiante. Fiquem todos em paz. Nós agora vamos continuar com a nossa querida irmã Wilce. Paz e bem. Graças a Deus, paz, serenidade dos dois lados da vida. Meu nome é Wilce, médium, expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. A mensagem que trazemos para continuar a prece coletiva de hoje intitula-se Tributo ao Tempo. No Antigo Testamento, encontramos que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. No livro Pequeno Príncipe, a raposa diz para ele o seguinte: foi o tempo que dedicaste à tua rosa o que a fez tão importante. Esse tempo que dedicamos a alguma coisa diz respeito às nossas relações com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Como estamos aproveitando esta oportunidade, que significa para nós a oportunidade de estar caminhando mais uma vez na matéria. O tempo é apenas um fio. Há momentos efêmeros que justificam toda uma vida. Há duas formas, nos é dito, para nós marcarmos o tempo. Uma que utiliza os números. Por exemplo, o calendário, a ampolheta, o dia, um mês, o ano, e uma que utiliza a alma, aquela que permite que nós possamos saborear o tempo, vivenciá-lo da melhor maneira possível, a fim de que ele possa representar realmente aquele propósito que nós encontramos no Antigo Testamento. A nossa mensagem justamente vai trazer para nós essa oportunidade, através dos esclarecimentos. Nos diz a mensagem, que a vida é curta, mas não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades. Pequenas felicidades. Quais seriam essas pequenas felicidades no nosso dia a dia, na nossa caminhada? A família, o trabalho, o lar, as oportunidades de troca, todo aquele aprendizado que nós possamos vivenciar e valorizarmos essa vida que outra vez nos foi concedida para que pudéssemos, através dela, verificarmos o quão é importante a troca, a vivência, a partilha com aqueles que conosco caminham mais uma vez na matéria. Essa tal felicidade anda por aí disfarçada como uma criança tranquila, brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes, não percebemos isso e passamos nossa existência colecionando nãos. A nossa caixinha de surpresa, ela está sempre pronta a trazer para nós aquilo que representa esse esconde-esconde, que muitas vezes nós queremos fugir dele, porquanto as preocupações, os anseios não permitem que nós nos aprofundemos mais nesse relacionamento que precisamos ter conosco mesmo, para que o relacionamento com Deus e com o próximo possa se tornar mais profundo, mais realista, mais transparente. Então ele nos diz: colecionamos não. A viagem que não fizemos,
o presente que não demos, a festa a qual não fomos, o amor que não vivemos, o perfume que não sentimos. Além de colecionarmos nãos, nós também ficamos, se eu fizesse, tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não deixasse o tempo passar, como se o passado permitisse que nós pegássemos esses 6 e fizéssemos com que ele não tivesse existido. De certa feita, eu li um texto onde um neto conversava com um avô. E ele perguntava o seguinte: vovô, qual é a sua lembrança mais vívida? Uma vez eu li, respondeu o avô, que quanto mais uma memória é antiga, mais vívida ela é, como se fosse ontem. Com o passar do tempo, as lembranças ficam mais vívidas, cheias de coloridos. Coloridos às vezes mais densos, pesados, coloridos às vezes mais sutis e mais leves. As densas pesam em seu coração. Se você tem algum arrependimento, não fique só nos nãos ou nos seis. Tenta corrigi-los agora. O tempo passa mais rápido do que possamos imaginar. E nós vivemos quase sempre em busca desse tempo perdido. E a busca nesse tempo perdido é que faz com que nós colecionemos esses nãos e esses seis, esquecidos de que tudo aquilo que a memória ama, ela registra. E ela ama todos aqueles acontecimentos que significam a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de valorizarmos as nossas trocas, as nossas escolhas e as nossas renúncias. O que poderá fazer com que essa memória possa vir? Às vezes, um pequeno perfume, o aroma de uma flor, ou quem sabe uma música. O importante é que elas estão lá, mas não para que nós nos apeguemos a ela, mas que nós as utilizemos como base para a nossa busca, para nosso entendimento a respeito da realidade da vida. E ele continua: a vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, pássaro e não paisagem, cavaleiro e não montaria. E como ela é feita de instantes, não pode e nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. Na parábola do joio e do trigo, nos é dito que, enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. Esse inimigo que vem e nos pega distante da necessidade de utilizarmos a lei do trabalho, a lei natural da vida, é que traz a possibilidade de vivenciarmos medos, anseios, ilusões, preocupações. Tudo flui na natureza. É o que nos diz Heráclito. Ele nos diz o seguinte: de certa feita, ele estava contemplando o rio e via que tudo é rio. Percebeu que não era possível entrar 2 vezes no mesmo rio. Na segunda vez, as águas seriam outras. O primeiro rio já não voltará. As nossas memórias, as nossas lembranças, os nossos nãos, os nossos seis, eles não voltarão. Eles estarão armazenados para que possam, de vez em quando, virem à tona através das nossas lembranças, servirem, como dissemos, de análise, de proveito
para a nossa busca, para a nossa reformulação e para procurarmos cada vez mais, através de um processo de gratidão, valorizarmos a vida, valorizarmos aqueles que conosco caminham, valorizarmos os momentos em que vivenciamos, talvez, aquilo que consideramos como dores, aquilo que não gostaríamos que se apresentasse na nossa caminhada. Toda a água que flui nas montanhas, as casas, as pedras, tudo isso flui. Assim é vida, assim é tudo. Enquanto as estrelas ainda dançam na noite, a aurora chega discretamente. Enquanto nuvens escuras flutuam, o sol traz uma luz dourada. Quando acaba o inverno, a primavera volta. Através desse fluir do tempo, através desse fluir da vida, é que nós vamos cada vez mais sendo gratas a Deus, o Criador de tudo e de todos, aquele que permite que nós possamos buscar esse entendimento a respeito da realidade da vida. Esta mensagem é um tributo ao tempo, é uma homenagem a ele, tanto àquele que você soube aproveitar no passado, quanto àquele que você não vai desperdiçar no futuro, porque a vida é agora. Maria Teresa de Calcutá nos diz que o dia mais belo é o hoje. E esse dia mais belo é que faz com que nós entendamos que cada vez mais, nesse processo de busca, nós vamos entendendo o significado de realizarmos dentro desse contexto a condição de nos realizarmos como filhos de Deus. Quando ele nos diz que a vida é agora, tanto aquele que você soube aproveitar no passado, quanto aquele que você não vai desperdiçar no futuro. Talvez tenhamos desperdiçado o tempo do nosso passado, porque, quem sabe, não conhecíamos a realidade da vida. Mas, hoje, sabendo a importância do hoje, nós utilizemos esse tempo escolhendo o caminho, porque todas as escolhas e renúncias trazem uma consequência. Consequência essa que será a base para o nosso futuro, para que nós aproveitemos o tempo de hoje em função do tempo de amanhã. É necessário que nós analisemos, através das nossas memórias, quando elas surgem esporadicamente, esses momentos que estão guardados na nossa caixinha de surpresa, que eles representem o alicerce para o nosso aproveitamento do dia de hoje. A vida, às vezes, é toda planejada e no final vimos que deu tudo errado. Ou não se planeja nada e no final simplesmente é perfeito, porque a vida é cheia de surpresas e temos de estar preparados para todas. Tudo que representa a nossa oportunidade de crescimento e entendimento acontece na exata e justa medida. Nada além, nada quem, nenhum peso maior, nenhum peso menor. E ele nos diz: talvez eu tenha os melhores amigos, a melhor família, quem sabe? Há uma canção que nos faz a seguinte pergunta. A canção se intitula Lista. Faça uma lista dos grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia?
quantos você já não encontra mais. Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu? Não custa nada sonhar. Onde você ainda se reconhece. Olha a importância desses versos. Onde você ainda se reconhece. Na foto passada ou no espelho de agora. Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Onde nós nos reconhecemos? No passado ou no presente? Que o passado sirva de base é muito importante, mas nos reconhecermos nele, no sentido de a ele nos atermos, de a ele nos prendermos, significará que estamos olhando para o espelho não procurando reconhecer-nos sinceramente, através da necessidade de relacionarmos-nos conosco e verificarmos quanto nós já conseguirmos realmente aprender. E ele continua o texto. Sempre sorria, não mostre agonia e aflição, isso só irá piorar. Na vida, a vida das pessoas acontece como na natureza. Se nós nos prendermos a tudo aquilo que faz com que nós desacreditemos na misericórdia e na justiça divina, com certeza andaremos mais aborrecidos, com certeza andaremos mais pesados. Acredito, li de certa feita, que todas as chegadas e partidas, todos os encontros e despedidas têm uma razão de ser. Cada evento é insubstituível, não só os atuais, como aqueles que esporadicamente vêm à tona através da nossa memória. Pequenos, grandes momentos ficam sempre registrados. Escolhas, renúncias resultam em consequências. Nada realmente significa que nós fomos criados para a dor ou para o sofrimento. Nada realmente significa que precisamos sofrer em virtude de algum ato do passado, portanto Deus não é justo ou misericordioso. A lei divina é sábia e, como dissemos antes, ela funciona na exata e justa medida. Nada além, nada aqui. Quando nos conscientizamos dessa realidade, agradecemos do fundo do coração a oportunidade da vida, a oportunidade que tivemos de troca, a oportunidade que tivemos de caminhada, a oportunidade que tivemos de dar as mãos. E passamos também a entender com maior profundidade o porquê daqueles que retornaram à pátria espiritual antes de nós. E essa compreensão nos leva a aceitarmos não porque não entendemos, a aceitarmos não porque nos disseram para aceitarmos, mas porque buscamos a compreensão de tudo. E ele continua, não fale mal de alguém sem antes conhecer a pessoa. Você estará julgando em falso testemunho. A vida é tão linda, você tem um pequeno intervalo nela. Então viva cada momento, aproveite cada instante. Só não esqueça que suas atitudes vão demonstrar quem você é. Somos um livro aberto, mesmo que não o percebamos. Mesmo que não consigamos perceber
as nossas verdadeiras intenções, mas lá no fundo, lá no nosso eu profundo, essas verdadeiras intenções estão sempre presentes. E serão elas que significarão o aproveitamento que estamos dando a essa oportunidade material. Não tente ser aquilo que não pode. Não mude pelos outros. E se ainda der tempo de fazer tudo isso, perceberá que a vida é bela e que a única coisa que nos resta é ser feliz. Perceberá que a vida é bela e que a única coisa que nos resta é ser feliz. A idade de ser feliz. Qual será essa idade de ser feliz? Geraldo Eustáquio de Souza, um sociólogo e psicanalista, ele nos diz o seguinte: existe somente uma idade para a gente ser feliz. Somente uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. Uma só idade para a gente se encantar com a vida e viver apaixonadamente e desfrutar tudo com tanta intensidade, sem medo nem culpa de sentir prazer. Tempo de entusiasmo e de coragem, em que todo desafio é mais um convite à luta, que a gente enfrenta com toda a disposição de tentar algo novo, de novo e quantas vezes for preciso. Essa idade, tão fugaz na vida da gente, chama-se presente e tem apenas a duração do instante que passa. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. Doce pássaro do aqui e agora, que quando se dá por ele, já partiu para nunca mais. A vida se retrata num tempo, fazendo um vitral de desenho sempre incompleto, de cores variadas, brilhantes quando passa o sol, nos diz a poetisa Maria Antônia. Que nós possamos permitir que o sol passe, buscar sempre a realidade do porquê da vida, a realidade da necessidade das chegadas e partidas, dos encontros e despedidas, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível o nosso tempo, procurando não colecionar, não ser, e agradecendo sempre. Muita paz. Vamos agora ao canto. O canto é um momento em que as nossas palavras em uníssono permitirão que aqueles irmãos que conosco trabalham transformem essas nossas palavras, essas nossas vibrações, essas nossas emoções em cromos coloridos. E apesar de ser um canto em conjunto, cada um de nós vai receber de acordo com as suas emanações. Procuremos sentar, fechar os nossos olhos e cantarmos, deixarmos fluir de dentro de nós essa oportunidade que temos de extravasarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções, através da música.
Isso, tranquilos, higienizados mentalmente, sentindo essas vibrações em nossos corações, vamos vivenciar agora um momento que aqui na casa chamamos de momento esotérico. É um momento de mentalização. A mentalização, como diz Joana de Ângelo, é uma terapia que oferece paz. Procuremos sentar o mais confortável possível, fechar os nossos olhos, tranquilizar o nosso coração, imaginarmos em nosso lugar secreto, um cantinho lá do nosso coração, onde nós percebemos uma estrada florida que é o caminho da vida que se estende ao além. E no início dessa estrada, aquela pessoa que estamos homenageando hoje. Procuramos direcionar para ela vibrações de paz, de luz, de força. Pedimos que Deus, nosso Pai, possa permitir que os anjos a protejam, que a gratidão a ilumine, que o amor a rodeie e que Ele sempre a abençoe. Assim, ao perceber essas emoções que dirigimos a ela palmilha essa estrada, cada vez mais forte, cada vez se sentindo mais confiante, para que, no final perceptível aos nossos olhos físicos, ela possa transpor o portão que a levará à morada do Pai, adequada à sua situação espiritual. Nós nos sentimos tranquilos pelo fato de termos podido auxiliar, contribuir para que esse irmão que homenageamos hoje possa realmente, como nós, entender o que significa a necessidade de caminharmos em planos da vida diferentes. Esse lugar é nosso e nós não precisamos retornar a ele apenas para auxiliar alguém que retornou à parte espiritual. Quando nos sentirmos aflitos e sobrecarregados, a ele podemos voltar, porque lá encontraremos a terapia da paz, como nos diz Joana de Ângelo. Continuemos com os nossos olhos fechados para que possamos fazer a prece de encerramento dessa prece coletiva do dia de hoje. Nós vamos utilizar os versos de uma música do cancioneiro espírita. Agradecemos, Senhor, este momento de paz que sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, porquanto seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E nós pedimos ao Pai, Pai amado, fortalece cada vez mais a nossa fé, ilumina nossa razão, aquece nossos corações. Que todos nós que aqui estivemos presentes dos jornadas da vida, possamos, cada vez com maior profundidade, esclarecimento e transparência, procurar entender a realidade da vida e o tanto teu grande amor por cada um de nós. Obrigado, Pai, e é em teu nome e acima de tudo que agradecemos a presença dos teus mensageiros de amor e caridade que sempre nos inspiram e nos orientam. E é em teu nome acima de tudo que pedimos a permissão para darmos por encerrada esta prece do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Muita paz no coração de cada um.